Tô aqui gravando esse vídeo como um pedido de desculpas para você que acompanha esse canal, porque o vídeo de ontem sobre Brasil e Japão saiu todo ferrado, todo travado, deu um grande bug na hora de fazer a compressão do vídeo. Eu utilizei o Google Vids e eu tô aqui para corrigir esse erro. Estou aqui utilizando a câmera do meu smartphone, leva mais tempo para editar e montar o vídeo, mas tudo bem, é uma forma de compensar, até porque esta Copa do Mundo está entregando momentos históricos para todos nós. E eita, como é bom ver a Alemanha se ferrando, hein? Nossa, que gostoso, que delícia. Eu tenho como teoria de vida que cada seleção tem o seu 7-1 que merece, tá? E no caso específico da Alemanha, por essa seleção ter feito a gente passar a maior humilhação da história do futebol brasileiro, e quero deixar bem claro que não é culpa da Alemanha, é muito mais culpa do Felipão, da CBF, sei lá, do Dante, coitado desse povo, do Davi Luiz, dessa galera que estava chorando antes de uma possível eliminação contra o Chile lá em 2014. É muito mais culpa daquela seleção brasileira do que da Alemanha em si. Mas vocês já pararam para prestar atenção que a Alemanha não ganhou mais nada depois de 2014? E que na Copa do Mundo ela está com um recorde negativo de ser eliminada de forma precoce antes das oitavas de final? Confere. 2018, eliminação na fase de grupos, sendo eliminada inclusive para a Coreia do Sul, uma das coisas mais sensacionais que poderia acontecer em Copas do Mundo. 2022 também eliminação na fase de grupos. E agora, eliminação nas 16avos de final contra o Paraguai. Eu tô aqui com... À tarde eu estava gravando com café. Eu estou aqui com um chazinho, porque tá frio pra caramba em Florianópolis. Paraguai, Gustavo Gomes, saúde. Em sua honra e sua homenagem, Paraguai. Ah, que delícia, estou bebendo as lágrimas da Alemanha com essa eliminação. Logo o Paraguai, que ficou 2 décadas sem participar de uma Copa do Mundo. Tempo demais. A última vez que o Paraguai colocou seus pezinhos nessa competição foi em 1998, naquela eliminação para a França, e eles vão ter a chance de ter a vingança, de ter a revanche contra a França, naquele jogo maravilhoso que os mais antigos, que nem eu, vão se lembrar, que o jogo dificílimo para a França, o Paraguai se defendendo como pode, atacando como pode, com bola na trave. E aí a torcida lá em Marsella começa a cantar o hino da França, lá Marselhesa, e 2 minutos depois a França vai lá, marca o gol, é gol de ouro e elimina o Paraguai. Paraguai que tomou uma traulitada na fase de grupos, Paraguai que durante muito tempo eu chamei de galinha morta da América do Sul, que Deus do céu, nos anos anteriores, quando o Paraguai foi eliminado de Copas do Mundo, como era um time fraco, um time patético. Mas não há mal que perdure para sempre. E no caso do Paraguai, não perdurou. Uma seleção que soube se reconstruir, uma seleção que tem a liderança do competentíssimo Gustavo Gomes. Torcedor do Palmeiras, fique feliz e orgulhoso, porque Gustavo Gomes é o capitão da seleção paraguaia. Uma seleção que soube jogar a Copa do Mundo, que soube se recuperar rapidamente dentro da própria Copa do Mundo e elimina uma das gigantes, gigantes, né? A Alemanha tá tipo a Itália, né? Não espanta mais ninguém. A Itália é outra mentira que o futebol mundial inventou, tá? Porque olha para a Itália depois de 2006. Ganhou aquela Copa de 2006, não digo na mão grande, mas em situações um tanto quanto estranhas. Aí eles ganham uma Eurocopa durante a crise sanitária global, que o YouTube detesta que a gente fala o nome, e todo mundo acha que a Itália é uma grande seleção, mas 2014 eliminada de forma patética, não vai para 2018, não vai para 2022 e está fora de 2026. Então, a Alemanha está entrando na mesma regra da Itália, uma grande mentira do futebol. Só que no caso da Alemanha, eu começo a achar que é uma maldição, que a gente enterrou uma cabeça de algum animal junto com a delegação da Alemanha quando eles voltaram para casa
após aplicar aquele 7-1 na seleção brasileira. Só pode ser praga de Salvador, só pode ser praga de brasileiro. Porque é muita coincidência, tá? É muita coincidência a Alemanha tá fracassando assim em sequência. E no caso da Alemanha, reforça a teoria da maldição, e esse vai ser o plot principal desse vídeo, porque nessa Copa do Mundo, eliminado por um time sul-americano e aquela virada para o Equador, tá? O Equador que conseguiu se classificar virando para cima da Alemanha, num jogo onde valia tudo para o Equador. E a impressão que fica, eu vou tomar mais chá. Saúde, Paraguai, saúde. Tudo bem que os alemães ainda podem reclamar de ter um gol anulado, mas mesmo assim, a impressão que passa do futebol alemão durante essa Copa do Mundo é que foi um mix de autoconfiança com aquela aura do a gente pode ganhar a qualquer momento. E isso, obviamente, não ia acontecer. A gente viu pelo jogo do Brasil, mais cedo, como que está equilibrado o futebol mundial. A gente tem, obviamente, alguns desníveis, como o Catar e Curaçao, mas perceba como a África do Sul fez um jogo pesado contra o Canadá. Como o Japão, tal e como previsto por algumas pessoas, o Japão deu trabalho para o Brasil. Eu estou gravando esse vídeo às 9h04 da noite da segunda-feira, após o jogo da Alemanha, obviamente. Eu tenho certeza que Marrocos vai dar trabalho para a Holanda, mesmo a Holanda sendo favorita. Então não existe mais essa coisa de, nós somos favoritos máximos, nós somos favoritos absolutos. Não existe. Isso não se aplica mais no futebol mundial, não se aplica mais no futebol moderno. E eu até entendo que a Alemanha está em reformulação desde o final daquela Copa do Mundo no Brasil. A própria Confederação Alemã, os próprios responsáveis pelo futebol alemão entendem que é um período de transição. Mas esse é um período de transição que está durando 12 anos e nos últimos 12 anos a Alemanha não conseguiu chegar nas oitavas de final de Copa do Mundo. A gente olha para o lado e pensa, olha, se está ruim para o Brasil, pensa na Itália, pensa na Alemanha, pensa na Espanha que está sendo muito criticada nessa Copa do Mundo, porque não entregou a sua máxima performance e não que corra risco de eliminação, mas precisa mostrar mais para poder avançar. Então, é muito bom a gente olhar para o lado e ver que tá difícil também para os caras. Não que eu acho que o Brasil vai ser o próximo suprassumo da Copa, que a gente vai ter chances de título. Eu ainda acho que precisa superar e se superar para isso. Mas como foi patético e vergonhoso o futebol da Alemanha nessa Copa do Mundo, tá? Sincero e honestamente, perder para o Equador e ser eliminado para o Paraguai, e não é demérito nem de Equador nem de Paraguai nesse caso, é é porque mereceu. É porque mereceu. É um futebol que treina mais tempo junto, tem uma estrutura mais consolidada, boa parte dos jogadores dentro da sua própria liga nacional, tem uma filosofia de jogo definida, mas, sei lá, algumas escolhas de repente não foram as mais adequadas, né? Como, por exemplo, trazer o Neuer de volta para a seleção, Kai Havertz abaixo da média. Então, a Alemanha precisa repensar a vida, senão entra na mesma prateleira da Itália. Isso é uma grande mentira do futebol, mesmo com 4 títulos mundiais. E parece que o número 4 é meio embaçado para essas seleções, né? Parece, só parece, né? E aí, que bom para o Brasil, que vai se manter como a única pentacampeã mundial por mais 4 anos. Obrigado, Paraguai. Obrigado por manter a gente isolado como maior vencedora dessa pelada patrocinada pela FIFA, chamada Copa do Mundo. Se você gostou do que viu nesse vídeo, agora decentemente gravado, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo. Clique na sineta para receber as notificações e me ajuda a alcançar 100 inscritos antes da Copa, tá? Antes do final da Copa. A Copa já tá rolando. Antes do final da Copa, eu quero 100 inscritos nesse canal. Senão eu fecho a casinha para balanço. É isso. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.